Eu não te escuto mais. Bem, enquanto eu aguardava para a gente entrar aqui, aproveitei para ouvir uma música que eu adoro aqui. Oi, gente, muito boa noite. Prazer enorme estar aqui com vocês. Bem, a gente está aguardando aqui os convidados começarem a entrar. Já estou vendo que algumas pessoas vão começar a entrar já já. Quando a gente entra ao vivo, elas começam a entrar logo em seguida. O meu convidado hoje é José Silveira Passos. Estou vendo que ele já está por aqui. A gente já vai já apresentar o Silveira para vocês que não pegaram a prévia, né? Nós entramos rapidamente aqui às 7h30, conversamos muito rapidamente. Agora sim as pessoas começam a entrar. Olá, boa noite a todos vocês. Estava aqui ouvindo a minha música aqui, O Sol do Jota Quest, gosto muito. Aliás, amo música. E essa música tem a ver com a nossa conversa de hoje, porque ela tem um astral e a gente hoje vai falar de saúde emocional, saúde primordial. Além da saúde física, da saúde mental, a saúde emocional. Assunto que muito interessa nesse momento de pandemia, momento em que as pessoas têm ficado obrigatoriamente isoladas para cuidar da sua saúde física. E hoje eu recebo um convidado muito especial, já está comigo aqui, o José Silveira Passos. O José Silveira é um amigo de muito tempo, ele é analista transacional, ele é sócio-diretor do Instituto Faros no Rio de Janeiro e vai conversar com a gente nessa noite de hoje sobre saúde, sobre um aumento na procura por psicoterapia. A gente tem aqui alguns estudos que foram feitos recentemente para conversar sobre isso. Tem aqui um estudo realizado com 1.400 pessoas, né? Um estudo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, que aponta que os quadros de depressão praticamente dobraram em 2 meses de isolamento social por conta da pandemia do novo coronavírus. Além desses números dobrados de depressão, também ansiedade e estresse aumentando em média aí 80% de acordo com essa pesquisa. A gente cita a pesquisa para vocês saberem qual é, pesquisa realizada pelo Laboratório de Neuropsicologia Cognitiva e Esportiva da UERJ, em parceria com a Yale New Haven Hospital dos Estados Unidos. Bem, o professor Alberto Filgueiras, do Instituto de Psicologia da Universidade, foi quem coordenou essa pesquisa. Em cima dessa pesquisa e de outros dados, outras matérias recentes, matéria do UOL, por exemplo, recente, dizendo que a psicoterapia usada como uma ajuda a passar por essa fase está sendo amplamente utilizada e bem mais do que antes. Então, para falar sobre esse assunto, para conversar sobre isso, tem outros psicólogos que se posicionaram já. Tem aqui, olha, a posição da psicóloga do Programa de Acolhimento ao Luto do Departamento de Psiquiatria da Unifesp, aqui de São Paulo, a psicóloga Thais Ares, também fala que a sensação de imprevisibilidade gerada pelo vírus promove angústia, desconforto, ou seja, pega forte na questão emocional. E aí, nesse contexto, a gente vai conversar então hoje com José Silveira Passos. Vamos ver se ele já entra comigo aqui para a gente conversar com todos que já estão conosco aqui nessa noite de segunda-feira. Está aqui, vamos ver. José Silveira Passos para conversar com a gente. Vamos aguardar, o pessoal já está curtindo aí, estou vendo aqui, ó, Lidiane, Regiane. José Silveira Passos, agora sim. Agora está em definitivo. Silveira, boa noite. Boa noite, Passos. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, um prazer enorme receber você na noite de segunda-feira para a gente conversar sobre saúde emocional, conversar sobre esse momento, como a gente falou na nossa prévia às 7h30, né, agora há pouco, um momento de pandemia, a gente falando de saúde, né, Silveira? Assunto sério. É isso né? aí. Eu estou falando aqui claro, sorrindo e tudo mais, porque esse é meu jeito de ser. Mas agora a gente vai falar sério e, claro, buscando, apesar da seriedade, da gravidade desses dados que eu trouxe dessas pesquisas, entender um caminho, um viés para a gente lidar com tudo isso. Bem, Silveira, para começar esse papo dessa noite, primeiro eu quero te agradecer mais uma vez pela tua presença, pela tua disponibilidade. Sei que a tua agenda é apertada com, enfim, os treinamentos, os cursos e tudo mais do Instituto Faros aí no Rio de Janeiro. Muito obrigado. O prazer é meu, tá? Eu que agradeço aí o seu convite, viu? Muito obrigado. Vai ser muito bom a gente poder esclarecer as pessoas que estão nos assistindo aqui. Agora, Silveira, eu falei agora há pouco, citei rapidamente 2 estudos, né? Um estudo, uma pesquisa e uma matéria, que mostram um aumento da procura por psicoterapia
justamente por conta desses números crescentes de quadros de depressão, de ansiedade, de estresse. Por que as pessoas, para a gente começar a nossa conversa, nosso papo, por que as pessoas procuram, geralmente, um psicoterapeuta? Olha, por várias razões. Principalmente nesse momento aí de quarentena, né? Em que as pessoas ficam cerceadas de vários estímulos que eles tinham e agora não está podendo tê-los. Eu costumo falar o seguinte, que o nosso organismo ele tem todo um sistema de equilíbrio homeostático. Ou seja, quando alguma coisa desequilibra, o próprio organismo dá um jeito de refazer isso e buscar novamente o equilíbrio homeostático. Então, as pessoas que antes da quarentena, eles tinham vários estímulos. Eles saíam para a rua, iam para o trabalho, final de semana ia para uma praia, ia para um bar, para um restaurante, ou seja, tinham muitos estímulos que satisfaziam eles dentro das suas necessidades básicas de estímulos. Tá? E com a quarentena, isso foi, vamos dizer assim, diminuído, isso foi cerceado. E as pessoas que não sabem lidar com isso de uma maneira adequada começam a sentir sintomas. Um dos sintomas mais comuns que eu tenho observado é a ansiedade. Ansiedade no sentido, a ansiedade tem a ver com o futuro. O que vai acontecer? Quando isso vai terminar? E aí vai criando todo um processo emocional que vai aumentando a pressão e com isso desequilibrando a homeostase do organismo. Outras pessoas entram num processo de sofrimento, ou seja, num processo de angústia. E aí a solução seria adequada que a pessoa imediatamente buscasse uma ajuda. Mas muitas das vezes a pessoa não faz isso de imediato, porque tem uma série de coisas envolvidas na busca de um psicólogo, de um psicoterapeuta, de uma terapia. Há uma das coisas que atrapalham muito ainda alguns preconceitos. Preconceitos no sentido de que fulano está indo ao psicólogo. Ih, deve ter problemas, deve ser maluco. Eu ia perguntar justamente, desculpa te interromper, eu ia perguntar, ainda existe um tabu quanto a fazer psicoterapia? Há 20 anos eu faço, há 20 anos, sei lá, mais ou menos isso. Na época o pessoal falava, terapia? Mas por que você está fazendo terapia? Está com algum problema? O que é o seu problema? Como se fosse assim, esta pessoa que faz tem e todo o restante de que não faz é porque não tem nenhum problema. Isso ainda é assim, Silveira? Olha, isso está diminuindo, mas ainda existe muito. Eu tenho clientes, eu costumo chamar de clientes. Tem alguns psicólogos que chamam de paciente. Eu não gosto muito desse termo paciente, porque paciente significa que tem que ter alguém doente, né? Então eu prefiro falar cliente. Tem muitos clientes que fazem terapia comigo e não conta nem para a família. Eles fazem terapia assim, meio que escondido, para não dar, entre aspas, assim, o que falar. O que vão pensar de mim eu estar fazendo terapia? Eu devo ser muito fraco, tá? Ou seja, ainda existem pessoas que têm essas crenças e tem pessoas que criticam mesmo. Eu já ouvi pais falar para filho que você olha assim para o adolescente, o jovem adulto, que está claramente deprimido. Isso é frescura. Ou seja, eles não compreendem isso. Mas é aquela história, né? Quando o calo aperta, as pessoas buscam ajuda. Quando o calo aperta, aí o caminho, um dos caminhos, o caminho que a gente está trazendo hoje... É a terapia. Isso. É a terapia. Pois é. Bem, em relação a essa coisa do tabu, como você respondeu aí, muita gente ainda não procura achando que vai ter que explicar por que está sendo fraco, né? Entre outras coisas. Poxa, se minha família souber, vai achar que eu sou um fraco, que eu não lido com as minhas questões, com as coisas que eu preciso fazer na minha vida, com as coisas que eu preciso resolver. Olha, você, Silveira, você é um psicólogo que é um analista transacional,
Muita gente não Sim, sabe o que é análise transacional, não sabe o que é um sim, analista sim. transacional. O que é a análise transacional? Para quem não sabe, em linhas gerais, o que é análise transacional? Ok, vou buscar resumir aqui de uma Tá. maneira clara. A análise transacional é uma teoria da personalidade que foi criada na década de 50 por um psiquiatra canadense chamado Eric Berne. O Eric Berne, ele migrou para os Estados Unidos e tornou-se americano. E ele foi trabalhar no exército americano como psiquiatra. E na época ele tinha que entrevistar o soldado para mandar para a guerra. E era uma entrevista muito curta, tipo assim, 1 minuto e meio, 2. Então, e aquelas perguntas já estruturadas. E ele começou a pensar, bom, isso é uma brincadeira, né? Como é que em 1 minuto, 2 minutos eu vou entrevistar e atestar que um soldado está apto a ser encaminhado para a guerra? Né? Isso é uma brincadeira. Então eu vou brincar com isso. E quando o soldado ia entrando lá na porta, caminhando em direção à mesa dele, ele já ia marcando a resposta. Pá, 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 pá. E Eram qual foi questões seu... sobre a pessoa, sobre o sobre a pessoa. soldado. Você é nervoso, já foi a um psiquiatra, qual é a profissão, etc. De longe ele já ia anotando. Já ia anotando. E ele descobriu, caramba, mas eu estou tendo um índice de acerto alto. O que está acontecendo? E isso chamou a atenção dele. Foi quando ele resolveu pesquisar isso. Fazer uma pesquisa em cima disso. Que canal é esse que ele está recebendo essa informação? E ele deparou com um fenômeno chamado intuição. Né? Intuição é um canal não racional que todos nós temos. A intuição é aquilo que a gente sabe, mas não sabe por que sabe. Por que sabe? Tá? E por que sabe? O que eu sei? Então, isso é uma ideia assim, bastante significativa para o que ele queria. Ele era psicanalista e ele tinha assim, uma certa bronca com a psicanálise, que naquela época, na década de 50, a psicanálise era muito ortodoxa. Era aquele negócio muito rígido. Às vezes a pessoa tinha que fazer 3, 4 sessões de análise por semana. E ele via que aquilo era um negócio muito oneroso e demorava muito. E ele falou, pô, será que não tem uma maneira da gente socializar isto para a gente atender o maior número de pessoas, no menor tempo, no mais baixo custo, coisa parecida? E ele começou a pesquisar em cima desse processo de intuição e ele foi construindo uma teoria durante 10 anos. No final da década de 50, ele apresentou ao mundo uma nova metodologia de terapia, que ele chamou análise transacional em grupo. Então, naquela época, ele visava o grupo para atender o maior número de pessoas. E também ele visava ser rápido, o mais rápido, ou seja, tanto é que ela tem um cunho contratual. O que é isso? A pessoa chega no consultório e contrata com o terapeuta o que é que ele quer mudar. O analista transacional, ele vai buscar, ele não fica no superficial, ele vai buscar onde é que está a causa disso. Porque vamos dizer, o cliente, ele chega lá, ele não sabe, às vezes não sabe nem direito o que ele quer. Ele diz que não sente bem, alguma etc, coisa etc. não está bem e ele procura... Não está bem. Ou seja, ele traz sintomas. Terapia. Ele traz um sintoma. Traz um sintoma de ansiedade, angústia, dificuldade de dormir, dificuldade no relacionamento em casa e assim por diante. E o analista transacional vai analisar aquilo e buscar, bom, qual é a causa, o que está levando essa pessoa a ter esse sintoma. E aí vai trabalhar e contratar aquilo. Ou seja, terminou aquilo ali, ok, mas normalmente quando tem um sintoma, às vezes costuma ter várias causas. Então trata uma causa, mas tem que tratar a outra, para, vamos dizer assim, trazer o equilíbrio homeostático do organismo novamente. Perfeito. Não sei se eu me fiz entender. Não, se fez entender. É isso. Eu acho assim, essa ideia da intuição é muito interessante. É como se ele tivesse, quando você contou a história dos soldados aí, como se o Eric Berne estivesse adivinhando. Ele olhava de longe e falou, opa, esse aí é nervoso,
esse é fazendeiro, então esse daí é mecânico. Ele já batia o olho e já intuía a profissão, o jeito de ser da pessoa, né, do soldado, do candidato a soldado, antes dele falar, dele contar. Embora intuição não tem nada a ver com adivinhação, tá? Bom você falar sobre isso, né? E esclarecer. Isso é outra coisa, é um outro processo, tá? A intuição é algo que todos nós já nascemos com a capacidade intuitiva. Se você observar o bebê ele comunica com o mundo, ele interage com o mundo, com as pessoas à sua volta, intuitivamente, porque ele não tem ainda um sistema nervoso maturado para discernir e avaliar dados da realidade. Ele faz isso intuitivamente. Perfeito. Okay? Agora, só que ao longo da falar. nossa criação, muitas das vezes, nós somos, vamos dizer assim, abafados com a nossa intuição. Ou seja, a criança é espontânea. Ela olha assim, se ela não gostar de você, ela diz na cara, não gosto de você. Né? E não o que quero, os pais não fazem? Menino, que isso? Não pode, isso é feio, etc, etc. E com isso nós somos criados para não usar de uma maneira aberta a nossa intuição. Mas todos nós temos esse processo de intuição aí. Às vezes precisa de dar uma treinadazinha para liberar. Para liberar. Quando você falou, Silveira, em comunicação, tem muita gente que pergunta, né, do tempo que eu conheço a análise transacional, as pessoas falam, mas análise transacional, o que é isso? Então, o próprio nome ajuda a entender, né, o que significa essa análise. Isso. É porque o Eric Berne, ele montou toda a teoria dele empiricamente, da seguinte maneira, observando os seus clientes, os seus pacientes, o que eles faziam, como faziam e para que faziam. Ou seja, então, como é que os pacientes comunicavam com ele, comunicavam com os colegas, comunicavam com os psicólogos, com os médicos. Então, essa parte que ele chamou de análise transacional, porque tem um bojo, tem um viés de comunicação. Então, a análise transacional ela é uma teoria da personalidade, mas é também uma teoria de psicoterapia, comportamental, cognitiva e psicodinâmica. E agrega a psicoterapia da comunicação também. Tanto é que a análise transacional ela foi criada no meio médico para ser psicoterapia, análise em geral. Mas hoje a análise transacional ela é usada em vários contextos. Dentre eles é o contexto organizacional, ou seja, nas empresas, para desenvolvimento de equipe, desenvolvimento de liderança. É utilizado na área educacional, dentro da escola, para treinamento de professores, treinamento do staff de uma universidade, por exemplo. Então, a análise transacional, hoje, ela é bem abrangente porque trata-se da comunicação entre as pessoas. Então, vamos lá. Quando eu falo de transacional, eu estou falando de transações, que é a comunicação entre as pessoas. O que é uma transação? Exatamente. Sim, vamos lá. Uma transação é um estímulo e uma resposta. Por exemplo, se eu pergunto para você assim, Luciano, que horas são? Eu estou usando uma parte da minha personalidade, que nós chamamos de estado de ego adulto, e estou dirigindo um estímulo para o seu estado de ego adulto. Aí você repara, são 8 horas e tantos minutos. Ou seja, o meu estímulo mais a sua resposta deu origem ao quê? A uma transação. Então, o estímulo mais uma resposta é uma transação. E uma transação é a unidade básica da comunicação. Ou seja, uma comunicação é formada por diversas transações. Perfeito. Ok? Na verdade, Na verdade, uma das coisas que mais despertou meu interesse quando eu conheci a análise transacional foi justamente isso. Né? Como profissional de comunicação e apaixonado por comunicação desde muito tempo, quando eu percebi que existia um método que estudava comportamento relacionado a pensamento, a sentimento, e que isso se baseava em comunicações, eu falei,
aqui é a comunicação aprofundada. Isso é que me levou a querer saber um pouco mais. Agora, olha só, antes da gente falar um pouco mais sobre esse assunto, sobre o aumento de psicoterapia, está chegando um monte de perguntas para você, Silveira. Deixa eu dar uma olhada aqui, agradecer a presença do pessoal. Nossa, vou passar isso tudo aqui, deixa eu ver. Está aqui comigo a Regiane Taveira, aqui a Lidiane, a Beth, a Helenir Santos, o Rodrigo Duarte, a Adi Porto, Júlia Melo, Yara Cunha, Elias Soares, nossa, tem muita gente, Nina Carlos, mas quem? E tem uma pergunta aqui, eu tinha visto uma pergunta aqui, que é a pergunta, Maria Lúcia, Rogério Amaral, Drummond, Rafael Drummond, Fabiano Melo, Igor Ricker, mas quem aqui? Ó, aí está aqui o Rodrigo falando, assunto de extrema importância de ser abordado. Aí aqui, Silveira, tem uma pergunta que é assim, o senhor acha, para você, Silveira, o senhor acha que entre os jovens, bem, vou passar essa pergunta aqui, depois a gente segue a linha, mas entre os jovens, a ansiedade aumentou nessa época de pandemia mais do que nos adultos? E se sim, teria um motivo para isso? Olha, eu não vejo assim. Eu não teria, assim, vamos dizer, um levantamento para que dissesse isso em termos de uma pesquisa. Mas eu vou responder dentro na minha gama de clientes. Eu tenho clientes desde jovens adultos até pessoas de 80 anos. Nossa. E eu tenho observado que o jovem, muitas das vezes, ele tem, às vezes, muito mais, vamos dizer, ferramentas para lidar com isso. Primeiro, que eles são muito mais hábeis em termos de informática. Sim. Há pessoas mais de 60 anos, 50 e tal, às vezes tem um pouco mais de dificuldade com essa área de TI, vamos falar assim. Então, eu tenho visto que as pessoas com mais idade estão, assim, com mais dificuldade em lidar com a situação, tá? Os jovens também, mas os jovens, de alguma maneira, eles se viram. Ele dá um jeito, ele entra no site... e vai adiante. Exatamente. Ele dá um jeito e vai adiante. Mas, embora eles também estão sofrendo com isso, tá? Mas eu não teria como te dizer assim, os jovens são mais afetados. Não, eu não tenho essa informação, mesmo porque os meus clientes não apresentam desse jeito. Tá? Perfeito. Respondi? Tem outras perguntas. Respondido. Tem outras perguntas aqui. Está aqui o Jonathan Sampaio, Biel Maia. Jonathan Sampaio. Está aqui com a gente. Esse nome eu conheço. Com a gente. Conhece esse nome? Jonathan... Bem, vamos esse lá. Nome eu conheci, não sei se é o mesmo, né? Tá bem. Priscila Lucena, olha, ela está dizendo, eu tenho dificuldades para dormir, não sei se isso é insônia. Fica essa dúvida, é uma dúvida que eu tenho. Bem, não tem dados suficientes para a gente saber, Silveira, se ela está com uma insônia, se é um quadro de ansiedade momentâneo, isso, né? Pode ser. Tá pode aqui, ser uma ansiedade, pode ser preocupação, uma série de coisas. Tá, aí tá aqui, ó, Tony Mendes, tá aqui a Gabriela, o Leonardo, o Rico Miranda, grande Rico Miranda, quanto tempo, Rico Miranda? Que a gente não se fala? Priscila Lucena, Tutuca Carvalho, bastante gente com a gente aqui. Bem, Babi de Melo, Regiane Taveira, muito bem. Olha, tem mais uma questão importante aqui, já que a gente estava falando sobre comunicação, Silveira. Olha, considerando que a análise transacional analisa então essas trocas de estímulo, você falou de estímulo e resposta, quando a gente estuda a comunicação e o processo de comunicação, é basicamente isso mesmo também, né? Emissor, receptor, o canal, a mensagem. Então, assim, o básico de comunicação, você tem que ter esses elementos para ter a comunicação, tem que ter um código que seja conhecido pelo emissor e pelo receptor. Então, é bem dentro de comunicação mesmo. E, em cima disso, a gente pode dizer que a forma como a gente se comunica, entrega, acaba revelando quem a gente é. Por exemplo, um analista transacional, né? Se ele sabe analisar estímulos e respostas, a forma como a pessoa se comunica acaba revelando para quem sabe ler isto
o jeito de ser dela? De uma certa maneira, sim, né? Isso a comunicação entrega, com certeza. Só para dar uma pincelada, assim, como eu disse, Sim. a análise transacional é uma teoria da personalidade. A nossa personalidade é formada de três instâncias, que em análise transacional chama estados do ego. O estado do ego pai, estado do ego adulto, estado do ego criança. Então, por exemplo, se eu pergunto para você que horas vai terminar a live, e você um estímulo do meu estado de ego adulto para o seu estado de ego adulto. Aí você responde, lá para as 9 horas está terminando. Ou seja, você me mandou uma resposta de adulto para adulto. Ou seja, nós transacionamos adulto para adulto. Agora, quando eu, por exemplo, pergunto assim, que horas são, Luciano? Aí, vamos supor que você responde assim, Silveira, cria vergonha na cara e compra um relógio, cara. Ou seja, a resposta não veio de onde eu visava. A resposta veio de um outro estado de ego que não era o adulto. Ou seja, veio uma crítica. Isso está dizendo a respeito, alguma coisa a respeito desse interlocutor. Porque eu fiz uma pergunta clara de adulto para adulto. Ele vai responder de pai, estado de ego pai, tá, gente? Ou seja, com uma crítica, isso suscita algo que a gente vai entender, o analista transacional vai entender, opa, aqui tem alguma coisa que eu tenho que ter outras alternativas aqui, porque essa pessoa parece que não está me ouvindo de uma maneira adequada. O estado de ego pai dele, crítico, que é o que a gente chama de pai crítico, está exacerbado, e então isso está dizendo alguma coisa. O que é? Vamos ver. Então, é um bom exemplo. Entrega mesmo. Para quem não conhece a análise transacional, pode ficar na dúvida, mas o que ele está falando sobre estado de ego ou estado do eu, o que é isso e tal. Mas fica muito claro que, como você falou, que são, vamos dizer assim, instâncias ou pedaços da personalidade e, de acordo com a resposta, a gente sabe de onde veio, né? Isso. Coloquialmente, tá? É uma metáfora isso, tá, gente? É como se tivesse 3 pessoas dentro de cada um de nós. Tá? Sim. Um que emite os valores, essa coisa toda, o outro que emite aquela parte emocional e aquele que contacta a realidade. Então, é fácil perceber isso quando a pessoa entende, estuda um pouquinho de análise transacional e já começa a entender as dificuldades próprias na comunicação, na interação e nos relacionamentos. Porque tem uma coisa que nós temos o tempo todo, nós estamos com isso o tempo todo, que é pensamento, sentimento e comportamento. Essas 3 instâncias tem o tempo todo, a gente vai mexer com isso o tempo todo. Então, pensamento, sentimentos e comportamentos do estado de ego pai é aquela parte introjetada, que vem de fora para dentro, aquilo que a gente aprende. Ou seja, como pensamento, certo, sentimento e comportamento. Isso, certo e errado, isso deve, isso não deve, isso pode, isso não pode. Os valores são introjetados de fora para dentro. Isso forma o nosso estado de ego pai. Agora, o estado de ego criança é aquela parte da personalidade também. Pensamento, sentimento e comportamentos que são fixados na infância precoce. Ou seja, são emoções que ficam fixadas e a pessoa passa a utilizar aquilo pelo resto da vida. Você imagina o seguinte, já viu uma criança de 5, 6 anos fazendo birra? Como é que é? Né? Às vezes rola no chão. Tenho aqui em casa. Tem em casa, pois é. Mas você já viu pessoas com 20, 30, 40, 50 anos fazer algo muito parecido? Fica bicudo. Fulano, o que foi? Nada não. E aí o famoso faz beicinho, não gosta também. Isso. Isso é um resquício da infância que está fixado no seu estado de ego criança. E está sendo usado no aqui e agora. Ok? E também o estado de ego adulto. O estado de ego adulto também tem essas 3 instâncias: pensamento, sentimento e comportamentos. Agora, só que ele é relacionado ao aqui e agora. Com o momento que está presente mesmo. Presente. Isso. Perfeito. O pai é introjetado. A criança é fixado. E o adulto é aqui e agora.
É a realidade, é o que a gente poderia chamar de realidade É a mesmo. realidade que a gente contacta no dia a dia. Não sei Perfeito, se está Silveira. ficando assim mais Não, palatável isso. para quem não está claro, pelo menos está bem interessante tá suscitando curiosidade pelas perguntas que eu estou Ah, tendo tá. aqui. Bem, mas vamos lá. Ó, o Rodrigo Duarte, por exemplo, está falando assim, tem se falado muito sobre um novo normal. Como podemos encarar esse novo normal de uma maneira saudável em nossas relações? Uma pergunta aí para o Boa Silveira. pergunta. É uma Boa pergunta pergunta. difícil de responder, porque a gente mesmo não sabe o que é esse novo normal, né? A gente está fazendo inferência a respeito do que deve ser, né? Porque é aquele negócio, nós tínhamos assim, antes do evento da pandemia, nós tínhamos várias coisas que nós fazíamos, várias coisas que a gente levava em consideração, várias que a gente não levava em consideração. E a ideia desse novo normal é que nós passamos, de alguma maneira, por um grande aprendizado. E que esse aprendizado, por exemplo, eu estou aprendendo muita coisa aqui com essa quarentena. Uma das coisas que eu percebi é que eu posso viver com muito menos do que eu vivia antes. Ou seja, tinha coisas que era importante para mim, hoje, caramba, isso aí, qual a importância que tem isso? Qual a importância que tem de eu comprar uma blusa de grife? Hoje, isso para mim não tem o menor sentido. Já não tinha antes, ainda mais agora, porque as prioridades agora, são né? outras. As Verdade. prioridades são outras. É aquele negócio que você tem que conviver com a família, mesmo que às vezes eu tenho pacientes que estão com problemas sérios de convivência dentro de casa. Porque olha a mudança. Teve aquele negócio que a pessoa saía de manhã, ia para o trabalho, ficava lá, só voltava à noite. E aí, Sim. dali a pouquinho já estava dormindo, no outro dia de manhã de novo. Agora não, ele tem que conviver ali, goste ou não goste. E isso é uma escola de aprendizado. Então, eu suponho que esse novo normal é nesse sentido, de um aprendizado dentro dessa quarentena, que nós vamos levar isso, quer você queira ou não queira, você vai levar isso para a sua vida. Agora, como vai ser, não sei. Vamos ver. Eu espero que não volte o que era antes. Eu imagino que vai ser uma quebra de paradigma importante dentro dessa ideia. Muito bem, Silveira. Bem, olha, a gente estava falando aqui, bem, para quem pegou a live pelo meio, gente, a gente está conversando com José Silveira Passos, do Instituto Faros do Rio de Janeiro, a gente está conversando sobre saúde emocional. No início da live eu relatei aqui alguns dados de pesquisas realizadas recentemente. Eu falei de um estudo realizado com mais de 1.400 pessoas, um estudo da UERJ, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e que demonstra que dessas 1.400 pessoas que foram pesquisadas, desse universo, praticamente dobrou o número de casos de depressão. E também houve aí um aumento de média de 80% de ansiedade e estresse nesses 2 meses em que as pessoas ficaram isoladas. O isolamento social estaria levando as pessoas a estarem mais ansiosas, mais estressadas, mais deprimidas por conta do isolamento, de não estarem fazendo essas trocas fundamentais pró-vida. A gente conversou e em cima disso, né, passando aqui essas informações, Silveira, para o pessoal que pegou um pouco depois. E em cima disso a gente começou a falar sobre o início, sobre um crescimento da busca por psicoterapia. Levando ainda nessa linha, Silveira, veja só, para quem nunca fez psicoterapia, como é que a terapia pode ajudar efetivamente a lidar melhor com isso tudo que a gente está falando, né? Uma nova realidade, essa questão do isolamento social, que pode perdurar por mais um tempo, aí a gente ainda não sabe muito bem por quanto tempo. Como que a psicoterapia pode, no dia a dia, acabar ajudando a lidar com isso? Você usou um termo aí, para quem nunca fez terapia, né? Como é que vai ajudar? Como é que pode tirar proveito disso, de uma terapia, né? É aquele negócio, né? Muitas das vezes, ou na maioria das vezes, as pessoas desconhecem o seu próprio poder de lidar com as coisas à sua volta.
A terapia pode auxiliar essas pessoas a descobrirem o seu próprio poder de lidar com situações difíceis. Porque isso para clarificar, principalmente as pessoas que nunca fez terapia, é o nosso interno que comanda o externo e não ao contrário. Entende? Se você está com sua autoestima no lugar e você tem amor próprio, amor próprio leva a autoestima para o lugar onde ela deve estar. E a autoestima no lugar maneja o que está à sua volta com muito mais assertividade e, vamos dizer assim, de uma maneira saudável. Porque o externo, muitas das vezes, conforme agora, a gente não tem muito interferência, a gente não tem muito como interferir para mudar esse externo. Ele está aí. Agora, a diferença vai ser como é que eu lido com esse externo. É isso que faz a diferença. E a pessoa que nunca fez terapia, muitas das vezes, quando ela arrisca fazer uma terapia, ela descobre essa coisa maravilhosa que ele já tem. Ele só não se dava conta disso. Bem, então, em outras palavras, o que você está dizendo aí, a gente toca em duas questões interessantes. Uma que é uma palavra que já há algum tempo, uns 5 anos para cá, e olha que a gente que estuda análise transacional ouve falar disso há muito mais tempo, mas a palavra empoderamento, que está na moda já há algum tempo aí. Então, na verdade, a terapia, a psicoterapia, para quem, em outras palavras, pelo que eu entendi que você está dizendo, a psicoterapia pode trazer um empoderamento, né? Um autoconhecimento e um empoderamento das pessoas. As pessoas entenderem como lidar. A realidade fica a mesma e a pessoa que entende como que ela vai lidar melhor com aquela realidade. Isso é um ponto. E o outro ponto que você falou aí, pelo que eu entendi, vê se é isso, é que antes, e isso eu concordo, se é isso eu concordo, a realidade já era uma variável que a gente não pode a todo tempo manejar, vamos dizer assim, manipular ou resolver muitas tudo coisas que está pode, externo. Outras não. Só que, talvez por não perceber isto como de uma forma negativa, a gente lidava numa boa. Mas essa coisa de previsibilidade já não existia antes. Na verdade, essa previsibilidade era só uma ideia que, na verdade, não era uma realidade. Era uma ideia, poxa vida, a ciência me salva de qualquer coisa, eu estou aqui, eu sou um homem, eu sou da humanidade moderna e os meus problemas estão resolvidos. Não há doença, não há problema, não há questão tecnológica que me pare. Tudo que eu preciso está à minha disposição. E, na verdade, não a gente está tomando assim. aí uma rasteira para ver que não é bem assim. Mas já não era bem assim antes. Não, nunca foi assim. E se você olhar direitinho a definição da OMS de saúde, diz o seguinte, que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E não simplesmente a ausência de doença ou enfermidade. Eu ouso acrescentar aí uma coisinha a mais, mas aí é minha petulância nisso, tá? Eu diria que é um bem-estar físico, mental, social e espiritual, porque o ser humano ele é integral, ele é biopsicossocial espiritual, ou seja, há uma integração do ser humano nesse sentido, porque aqui ele deixa de fora essa parte espiritual. Não sei se é uma definição mais antiga, não sei se quando vão acrescentar isso, mas é o que eu penso. Então, o mais antigo, a gente está naquela mesma questão, né, Silveira, do tabu também, né? É um tabu. Porque quando se fala, como você falou, eu acho que a questão semântica, a questão das palavras, essa questão confunde muito as pessoas. Como você disse agora há pouco, quando falou em intuição. Intuição não é adivinhação. Não. Quando se fala em espiritual, isso suscita uma série de questões de crenças religiosas, e aí complica a história. Né? Na minha visão, espiritual não tem nada a ver com religião. Religião é outra coisa. Okay? Mas isso cada um tem a sua lá, né? Isso, Mas olha, já é papo para outra live, a gente falar de energia, também acho que isso aí física quântica e outras coisas mais. Assunto aí. Dá sim.
Muito bem. É isso aí. Olha só, nessa linha, falando sobre psicoterapia, como é que uma pessoa pode perceber? A gente está vendo aqui uma série de pessoas entrando com a gente. Eu tenho mais alguns aqui, ó. Mauro Félix. Eu vi Munas, outra essa eu pessoa, uma não pessoa sei. aí que é. Tem uma pessoa aí que é conhecida nossa. Quem Nedma é? Murad. Nedma Murad. A Nedma Aí. daqui? Ah, não Eu vi ela entrando acredito. aí. Ô, Nedmo, vou olhar para a câmera e falar, então, olha, Nedmo, um beijo. Sinto tanta saudade de você. De vários de vocês estão aqui, o Rico Miranda, a Gabriela Rica e outros mais, Gabriela amigos de Rica. tanto tempo. Que saudade, Rio de Janeiro. Nossa, o que já me deu de presente em forma de amigos aí, eu só tenho que agradecer. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Agora, olha só, a gente está falando aqui, olha, quando que uma pessoa pode, Silveira, perceber no próprio comportamento, porque aí vê, eu vejo que a pandemia é uma grande oportunidade de perceber que alguma coisa já não estava legal. Na verdade, ela só está revelando uma série de agruras aí em termos sociais e, enfim, e também em termos pessoais. Sim. Às vezes a pessoa já não estava bem, não estava entendendo e agora fala, gente, eu não estou legal. Certo. Antes eu podia sair para o shopping passar a tarde comprando, agora eu não posso. Não pode nesse momento de isolamento social que eu estou dizendo. Eu podia viajar e agora eu não posso. Então agora eu tenho que conviver com a minha família. Isso para mim é terrível. Então assim, a pessoa pode estar lidando com algumas questões que está realmente mexendo emocionalmente. Aí eu pergunto a você, como é que uma pessoa percebe no próprio comportamento que ela está precisando de psicoterapia? O que são sintomas? Clínicos ou não? De pensamento? Como que é isso? Olha, eu costumo dizer o seguinte, se você está com um problema no coração, você busca um médico especialista em coração. Você vai buscar um cardiologista. Se você quebra uma perna, é de bom tom que você busque o quê? Um ortopedista. Não é verdade? Isso são coisas que ficam assim, claro. Agora, aquele sofrimento psíquico, sofrimento emocional, às vezes não fica muito claro para as pessoas, porque ele não está muito acostumado com isso e não é uma coisa que a gente lida com uma fala aberta como a gente fala de um cardiologista ou de um ortopedista. Dentista, qualquer coisa desse sentido. Psiquiatra, então, nem pensar. E aí já é alguma coisa muito mais pesada, é o que pensam. É o que pensam, mas né? É o que pensam. É que pensam. Então, dicas para pessoas perceber que ele está precisando de ajuda. Tá. Pode ser de um psiquiatra, pode ser de um psicólogo, pode ser de uma outra pessoa que possa ajudar. É quando ele não estiver conseguindo lograr êxito naquilo que ele pretende. Por exemplo, não está conseguindo ter êxito no seu relacionamento de par, de família e etc. Quando ele não está conseguindo, por exemplo, tem pessoas que estão com problemas financeiros há anos e muitas das vezes ele não percebe que é um problema emocional dele que está levando ele ao colapso financeiro quase que constante. Uma pessoa que percebe que ele não está conseguindo, por exemplo, obter aquilo que ele quer de uma maneira lícita, e às vezes precisa de lançar mão de algo não lícito, isso aí é um sinal para a pessoa que está precisando de ajuda, cara. Eu costumo falar, tem duas palavrinhas que é interessante. Autoajuda. Autoajuda implica que a pessoa vai se ajudar por si só. E que ele tem ferramenta especial para lidar com as suas dificuldades. Sim. A alterajuda é aquela ideia que o outro necessita da ajuda de, às vezes, não de um ou dois ou três, de várias pessoas. Ou seja, eu costumo falar o seguinte, se você quer ir rápido, vá sozinho. Mas se você quer ir longe, vá acompanhado. Ou seja, a alterajuda é uma coisa que às vezes não fica muito claro para as pessoas. Ou seja, buscar ajuda quando ele percebe que não está conseguindo resolver aquilo que ele quer. E às vezes são coisas simples. O fato até de conseguir morar no lugar que ele quer. Eu quero morar em tal lugar. Então o que você pode fazer para morar em tal lugar? Não sei. Então, por que você quer isso? Percebe?
Ah, eu não sei como é. Ah, eu queria morar naquele lugar lá, mas ele lá é muito caro. Tá, mas tudo bem, mas quanto custa? Ah, não sei. Ou seja, nem o valor ele Não está sabe. nem procurando saber. Não, procurando saber, mas é aquele negócio, o emocional da pessoa toma conta, muitas vezes, de decisões que ele teria que tomar em cima de um racional. Então, quando a pessoa está sempre se dando mal em algumas coisas, é sinal que alguma coisa está errada com ele. E, normalmente, a pessoa precisa de ajuda. E nada mais justo buscar um terapeuta, pô. Ah, mas é muito caro. Não é verdade. Tá? Depende do que ele chama de caro. Por exemplo, eu tenho lá no meu instituto um projeto social que faz atendimento a um preço bem mais em conta do que o valor normal de uma terapia, de uma análise. Né? Basta a pessoa disponibilidade e procurar. Mas não é difícil saber que está precisando de ajuda terapêutica, não. É só olhar para si e ver. Se olhar, ela percebe. De uma maneira geral, ela percebe, identifica e desqualifica aquilo. Não leva em conta. Não faz nada. Não faz nada. Veja, Silveira, estão chegando outras perguntas aqui interessantes. Olha, como incentivar alguém... Essa pergunta recorrente. Como incentivar alguém? Como incentivar alguém a procurar ajuda psicoterapêutica? Não, eu nem vou responder. Essa pergunta é ótima. Responde você. Porque olha, a gente percebe muito o outro, né? É fácil olhar a grama do vizinho. Exatamente. E principalmente quando são pessoas próximas a gente. E muitas das vezes a pessoa não ouve, não te escuta e não quer saber. Fica até meio bravo com você. E quando vem um terceiro lá de fora que ele nunca viu e fala algo parecido, ele já leva em conta. Então, para incentivar uma pessoa a fazer uma terapia, eu costumo dizer que é delicado. É preciso de ir comendo pelas beiradas, vendo a possibilidade, se ele tem disponibilidade de procurar ajuda, se não tem, por que ele não tem, quais são os medos que ele tem de fazer uma terapia, e vai conversando com a pessoa nesse sentido, tá? Porque não adianta você falar simplesmente, você tem que fazer terapia, não vai fazer. Nem criança, que normalmente os pais obrigam a fazer terapia. E chega lá, ele fica lá e não quer nem saber de nada. Ou seja, o terapeuta vai ter que cativar, vai ficar todo tempo, tem que buscar e tal. E ainda mais adulto. O adulto, para conscientizar disso, ou ele já é aberto para isso, ou então vai ter que fazer um trabalho de conquista. E às vezes não é fácil não, tá? Não tem forma. Não é fácil. Não tem forma para isso, não. Poxa, estão chegando várias perguntas aqui. A gente já está chegando à nossa reta final. Passa muito rápido, né, Silveira? Já? Mas aqui, ó, agora faltando 10 para as 9, a gente tem que encerrar. A gente vai encerrar 5 para as 9. Tá 2 para as 9. Bem, olha, tá aqui, olha, o Max Viana, grande Max, um abraço. Tá aqui dizendo, olha, tive problemas de relacionamento em casa. Consegui resolver com algumas sessões de terapia. Legal, Max? Que maravilha. Muito bom. Bem, a gente está falando aqui, né, dos casos específicos, é o que interessa para as pessoas entenderem a si próprias, entenderem suas questões, né, e não ficarem em sofrência, né? Sim. Mas a gente está falando de análise transacional, está falando do aumento da busca por psicoterapia, e uma questão que surge é a seguinte, olha, muitos dos problemas e desafios que a humanidade enfrenta têm relação direta com o comportamento do homem, né, com o comportamento pessoal, né? Individual da humanidade, dos indivíduos. E um reflexo desses desafios são os objetivos que a gente busca conquistar como humanidade. A gente pode dizer, então, que o mundo começa a mudar quando a gente começa a mudar, Silveira? O mundo melhor começa em mim, começa em você, em cada um? Excelente reflexão essa, viu? Eu acredito piamente nisso. O mundo começa ao seu redor. Primeiro, começa a cuidar do seu entorno. O que é cuidar do meu entorno? O que é o seu entorno? O seu entorno é o seu corpo. Começa a cuidar do seu corpo. Depois você começa a cuidar do seu quarto, arruma o seu quarto. Depois você arruma a cozinha, depois arruma o banheiro, a sala. Já arrumou toda a casa? Tá, então talvez agora é o caso de você
arrumar o corredor. Talvez agora está na hora de você conversar com o seu vizinho e ver o que vocês podem fazer junto. Ou seja, não fique esperando que o mundo vá mudar, porque muita gente diz essa sociedade está perdida. Pô, mas quem esse é a sistema, essa sociedade. Esse sistema? Quem é que é a sociedade? Somos nós. Então, é nós que fazemos a humanidade somos nós. Então, não tem essa. A Terra, nós temos que salvar o planeta. Tem que salvar o planeta. O planeta vai vai explodir em fogo ou em água e vai continuar aí. A gente que vai se lascar. Ou seja... Se continuar sem se cuidar, é o caminho, né? Pois cara. É verdade. Seja, boa essa reflexão. Boa essa reflexão. Né? Porque às vezes a gente quer salvar grande, quer salvar muito, mas não se cuida. Se cada um fizer a sua parte, cada um fazer a sua parte, é isso que vai importar, tá? Então, ou seja, limpe a sua casa, cuide da sua casa. Se cada um cuidar da sua casa, porra, isso aí já vai dar vamos dizer, um up maravilhoso, porque a humanidade somos nós, né? E eu costumo falar que tudo isso está enraizado numa coisa que muitas das vezes está negligenciada pelos nossos dirigentes, aquelas pessoas que administradores, administradores, essa coisa toda, que é a educação. E a educação, não estou falando aquela educação formal, escolar, não. Eu estou falando da formação do ser humano, desde o berço, desde a concepção, ok? É isso que faz a diferença da educação das pessoas, a educação de si próprio. Ou seja, o que é educação? Educação é um processo que tem por objetivo levar a pessoa a satisfazer as suas necessidades de uma maneira saudável. Ok? E o que a gente vê de montão aí, as pessoas tentando buscar satisfazer as suas necessidades de uma maneira patológica, de uma maneira torta, de uma maneira equivocada. E isso tem a ver com educação. Terapia é educação. Terapia é educação, concordo. É educação. Ok? Verdade. Bem, nossa, a gente poderia conversar mais uma hora aqui, mas vamos fazer o seguinte, vamos falar aqui para encerrar, para chegar nessa reta final do nosso bate-papo aqui, falar um pouco sobre o trabalho do Instituto Faros, o que é o Instituto Faros, onde fica, como procurar quem quer buscar uma orientação em psicoterapia, quem quer buscar a ajuda que você disse. Tá bom. Então, é o seguinte, o Instituto Faros foi inaugurado em 2006. Ele fica no Rio de Janeiro, no bairro do Flamengo, na rua Barão do Flamengo, número 22, sala 802. Só que agora, nesse momento, está tudo fechado, estamos todos trabalhando em home office. Inclusive as secretárias, todos os profissionais de lá estão trabalhando em home office. Bom, o que aquelas pessoas que queiram buscar informações a respeito, tem várias maneiras. Pode ligar para o 21 2225 6383 ou ainda visitar o nosso site, que é Instituto Faros. Esse Faros é com PH. institutofaros.com.br. Também lá vai ter lá como encontrar a gente, tá bom? E agora, qualquer coisa, você pode ligar aí para esse telefone, eu vou repetir, tá? Repete o telefone. Isso, é código 21, que é o Rio de Janeiro, 2225 6383. Esse número também, Silveira, para profissionais que estejam interessados em saber mais sobre o nacional, você falou dos usos, né? Que começou com o uso clínico e existem outros usos. O Instituto Faros é um Instituto de Desenvolvimento humano. Isso. Então, vou dizer, o que nós fazemos no Instituto Faros? Nós fazemos atendimento psicoterápicos,
de criança, adolescente, adultos e idosos. Fazendo terapia individual e terapia em grupo, terapia de casal, terapia familiar. E também nós damos cursos de análise transacional, curso introdutório de análise transacional, que é um curso curto de 12 horas, que tem inclusive um curso já marcado para o dia 3 e 4 de julho. 3 e 4 de julho. E vai ser online. Um final de semana. Ótimo. É sexta e sábado. E todo ele online. E tem também a formação em análise transacional. A formação envolve 3 áreas distintas. A formação em área clínica, na área organizacional e na área educacional. Então, nós temos a formação, é uma formação que tem uma duração de 2 anos. 2 anos da seguinte maneira, um final de semana por mês. Ou seja, são 2 anos, mas é uma vezinha por mês. Ou seja, são 24 módulos. Cada final de semana é um módulo. Tá? Então, nós temos essa parte aí. Temos também um projeto social lá no Instituto, que é um valor bem mais baixo. Isso, por exemplo, hoje, quanto custa esse projeto hoje? Ele custa R$300 por mês. R$300 por mês, sendo uma sessão por semana. Quem atende isso são os profissionais que fazem especialização comigo. E eu faço a supervisão deles, tá? Perfeito. Então, Silveira, a gente não tem mais tempo, mas... cada um de vocês lá. Diga aí. Tá certo. Bem, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas foi uma grande alegria receber você. Que pena, porque foi um papo super bom. Estou vendo aqui a participação do pessoal ainda. Aqui, ó, Leonardo, Juliano Maia, Reinaldo, todo o pessoal participando. Gente, vocês que estão acompanhando a gente aí, pegaram do início, ou então do meio, obrigado pela participação de vocês. Nosso objetivo aqui era esclarecer. É uma ação dentro do projeto Bom da Vida. Quando eu hoje fiz o convite, eu falei, o bom da vida, entre outras coisas, eu sempre faço essa brincadeira, né, porque tem tanta coisa boa na vida, e eu falei, o bom da vida, entre outras coisas, é estar bem consigo próprio, é se sentir pertencente, é estar bem consigo mesmo e com as pessoas. Então, assim, sempre a gente vai estar trazendo lives, trazendo outros materiais, outras formas de se comunicar com vocês que estão do outro lado, com bate-papo, com pessoas que podem trazer para a gente uma informação importante, relevante, para a gente curtir, para a gente aproveitar o bom da vida. Silveira, muito obrigado pela tua participação, mas mais uma live para bater papo sobre outros assuntos. Vamos sim. Imagina, eu que agradeço aí o seu convite, muito obrigado. Obrigado a todos aí pela audiência, pela participação aí ativa de muitos de vocês, e foi muito bom poder estar conversando aí com você, Luciano, sobre essas coisas. São coisas que eu gosto de falar sobre. E eu que agradeço aí. Muito obrigado, tá? Tá certo, a gente também agradece. Estou à disposição aí, é só dar um toque que a gente arruma. Vamos voltar a nos falar, com certeza. Tá, olha, para você que está assistindo, também acho importante dizer o seguinte, a gente vai deixar aqui a live disponível no IGTV. Esse assunto, se interessa, IGTV. Provavelmente você conhece alguém que passou ou está passando por uma sensação de angústia, de ansiedade nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento social. Passa esse material. Indique, compartilhe. Quem sabe essa pessoa também não vai se sentir mais tranquila, sabendo que pode buscar ajuda e que pode ser mais feliz na vida dela. Não é isso? Grande abraço e a gente se fala numa próxima vez, numa próxima live. Gente, até lá. Silveira, um grande abraço. Abraço aí para vocês. Tchau.